Boa noite, galera esperta, canal Educação, segunda série, segundão, tudo em paz por aqui, amores? Aquele abraço carinhoso, tá, no coração de vocês. A partir de agora, muita conexão, o tio Mádcio e a tia Yara desejando para vocês muita arte, muita luz, muita educação, galera. Meus amores, hoje nós vamos falar de uma das potências, né, que move a arte, que move as conexões com a natureza, que faz a gente pensar no próximo, no meio ambiente, enfim, o ativismo na arte. Lembre-se que a arte ela é ação, ela precisa de uma ação. E o ativista, geralmente, ele tem uma pegada diferenciada, né? Nós vamos ver que alguns artistas, realmente, eles se lançam, se jogam em algumas temáticas, né? Outrora, até colocando sua própria saúde em questão, né? Porque vão para dentro de queimadas, mexem com lixo e etc, etc. Então, a gente vai ver que o ativismo, ele chama a gente para um trabalho mais atencioso, mais conectado com o meio, tá bom? No ativismo há um engajamento. E nós vamos chamar aqui duas personalidades maravilhosas, tá bom? Desse mundo. Vamos começar aí com Franz Krageberg, cara que vem da Polônia, morar no Brasil. Depois falaremos do Arthur Bispo do Rosário e outros demais artistas, tá? Trazendo para vocês sempre a inspiração de fazer arte, galera. No nosso dia a dia, nossas manualidades, tá bom? A gente tem que estar aqui ativando aí. Hoje a era digital, às vezes, ela pede só um dedo, né? É clico, clico, clico e os demais. Beleza? A arte, ela vem trabalhando o corpo, né? Como suporte, como ferramenta. Beleza, galera? Galera de Canaveira, do Inocêncio, né? Palmeira e do YouTube. Vamos compartilhar esse link, embora encher a sala que hoje a aula é interessante, tá bom, galera? Vamos chegar pro material porque tem muita coisa boa pra gente analisar juntos. Beleza? Então tá aí pra vocês, arte e ativismo. Esse é o nosso caminho de hoje, tá, galera? Nós vamos aí falar sobre arte e ativismo, compreender essas estruturas ativistas, tá? O ativismo, ele requer alguns pré-requisitos. Você não pode entrar no ativismo de qualquer forma, porque tem leis, tem regras, né? Você vai trabalhar com temáticas outrora bem delicadas. Olha aí, um cara que literalmente vem renascer, né, nessas cinzas, porque ele vê nas queimadas o grito da natureza. Ele registra alguns momentos de queimadas, faz mapeamentos, pega aquele material pós-queimadas, né, troncos retorcidos, ressignifica para gerar obras maravilhosas. Então, vamos falar um pouquinho aí agora do Franz Krageberg, tá, galera? O cara que veio da Polônia, né, veio aqui morar em Nova Viçosa, Bahia, e ele teve um trabalho fenomenal nesse torno do ativismo. Olha aí, nascido em Koźle, na Polônia, em 1921, o artista perdeu toda a sua família para o Holocausto. Lembra lá, galera, que as marcas, né, da Segunda Guerra Mundial, elas acabam gerando, a Primeira e Segunda Guerra, na verdade, né, acabam gerando marcas no artista. Assim como qualquer um de nós aí que temos famílias aí envolvidas em momentos de guerra, né, gera em nós uma marca que isso vai se expressar na arte de alguma forma, seja na música, nas danças, etc. O cara trouxe aí uma relação, tá, interessante. Essa marca da destruição ele transformou numa potência criativa. Olha aí uma das marcas do ativismo. Você vê aquele momento caótico, aquilo que tudo parece ser perdido, né? E aí não, peraí, vamos ver como dar um jeito. Então essa pegada ativista ela é interessante, porque quando tiver muito conturbado, você tem que abstrair, sair, olhar por um novo ângulo e dar uma atitude, né? Ter uma atitude. Olha aí, nos 4 anos que passou na guerra, Franz Krageberg se defrontou com a face mais obscura do ser humano, a violência. Então veja que há marcas de guerra nele. Então ele traz isso, né, na sua obra.
face mais obscura do ser humano, a violência. Hoje, hein, galera, os dias de hoje, olha como é que tá aí, a violência tá sendo aplaudida, né? A gente tem que ter muito cuidado com esses jogos muito violentos, tá? Porque a galera hoje aplaude isso aí, depois a gente... Olha aí, galera de Palmeira, boa noite, queridos, um abraço no coração, tá? Queridos e queridas. Professor, o conteúdo de hoje é ativismo na arte, nós vamos falar aí de Franz Krageberg, inicialmente, tá? O cara que veio da Polônia, preocupado aí com as queimadas aqui no Brasil. Então, na década de 60, Krageberg morou no interior de Minas, em uma caverna na região de mineração de Itabirito. Olha aí, galera. Lá ele extraía pigmentos de suas tintas, mas foi ao conhecer o sul da Bahia, mais precisamente Nova Viçosa, né, a convite do amigo Zanini Caldas, que o artista plástico encontrou seu refúgio para a vida. Então ele chega aí e se instala literalmente em Nova Viçosa. E ele diz, aqui eu fico, né? Meu Deus, quanta riqueza, né? Movimento que tem que a arte ignora. Eu fico aqui. Ele diz para esse documentário da TV Brasil que ele chegou no local certo, né? Olha aí, galera, a arte ela vai ter sempre um papel importante na sociedade. A arte ativista, veja que ela não se preocupa em registrar o momento contemplativo. O Franz Krageberg, ele não vai contemplar a queimada ou achar aquilo bonito, não. Muito pelo contrário. Ó. O objetivo é o engajamento político e social. Problemáticas relacionadas à política, à economia e demais interesses sociais. Então, Franz Krageberg traz na sua bagagem esses pré-requisitos, né? Porque para ele, a própria marca da violência, né? Da destruição, já é aí uma base sentimental, que isso vai ser expresso na obra. Tá, galera? Nossos sentimentos, eles vão para a nossa fala, para o nosso gesto, nosso dia a dia, beleza? Um estudo mais cuidadoso, olha aí, sobre os atuais desdobramentos da arte contemporânea, e aí segundo o Mesquita, tá, galera? Grande pesquisador da arte contemporânea, no campo político deve necessariamente considerar a atuação dos coletivos de arte. Lembre-se, galera, Franz Krageberg, ele não fazia as obras de arte dele sozinho. Nós vamos ver aí que pegar troncos de madeira queimado é complicado. Para um tiozão já de certa idade, pior ainda. Então ele vai ter que ter um coletivo, pessoas que trabalham junto com ele. Por isso que ele diz aí, ó, afinidades com as recentes mobilizações sociais. Então você mexe não só um eixo, né? Você mexe a família, você mexe a sociedade. Por isso que o ativismo, ele é diferenciado, tá bom? Essa obra que marcou a vida de Franz Krageberg virou um documentário, O Grito. E aí depois vocês podem assistir na íntegra, tá? No YouTube. Muito interessante. Essa ideia do grito, ele diz que quando a gente ouve uma queimada, aqueles estalos, aquelas fervuras, né? Aqueles estalidos, ele diz que é o grito da natureza das árvores. Olha que interessante, né? Ele ouvindo o som, é como se fosse gritos, a natureza ardente, né? Muito poético isso. Ao mesmo tempo caótico, destruidor, né? Olha aí, um mundo em que o individualismo e a indiferença tornam o dia a dia frio e violento, o grito de Franz Krageberg se mostra ainda e cada vez mais necessário. Ele lutou e gritou contra o que chamava de barbárie do homem, contra a humanidade, contra a natureza. Barbaridade do homem contra o homem e da humanidade contra a natureza. Veja aí, galera, que muitos vídeos hoje, né, criações fazem a gente perceber realmente que outrora nós destruímos demais. Né? Depois nós vamos ser chamados para recondicionar tudo isso. Hoje na sala de aula eu peço meus alunos sempre estar observando a quantidade de papelzinho pelo chão. É o mínimo que a gente pode fazer. A mochila tem vários bolsos, né? A gente anda com a calça, tem uns 5 bolsos, ainda joga os papéis tudo no chão. Então isso é o mínimo. Para a gente chegar num país de primeiro mundo, a gente tem que ter essa base aí mínima. Tá? Olha o que ele diz aí, galera. A minha vida é essa, gritar cada vez mais alto contra esse barbarismo que o homem pratica.
Ele fez da sua arte um grito de revolta ao transformar troncos e galhos calcinados em esculturas. Olha que interessante, galera. Para nós, a gente, é bom pôr um carvão, né? E é bom mesmo. Outrora, a gente precisa dessa transformação na lavoura, no campo. A queimada é uma constante. Ó. Logicamente que tem que ter uma estruturação, né? Para não desgastar o solo. Mas olha, o que é que ele diz? Ó, quero que minhas obras sejam um reflexo das queimadas. Por isso, uso as mesmas cores, vermelho, preto, fogo e morte. Então, literalmente, o tio, né, tá revoltado, né? Olha aí, galera, tem um documentário, já foi premiado, tá? A terceira edição, no seminário, né, o Grito, foi apresentado palestras, etc, etc. Esse coletivo que acompanhou a vida toda do Franz Kogelberg, hoje toma de conta do Museu Franz Kogelberg, né? E todas as suas obras. E há uma problemática aí, galera. Observem que as esculturas, aqui a gente tem ossos de uma baleia, né? Jubaste, né? Tá? As esculturas dele, como é de madeira, precisa de uma constante limpeza, para não dar brocas, fungos, cupim, né? Olha que interessante. Apesar de algumas madeiras o cupim já não querer, mas a broca com o tempo ela aparece e aí causa aquele estrago todo, né? O fato é que ele não só pega as madeiras da queimada e organiza, não. Ele pega as madeiras, aplica arte, ele pinta, ele queima novamente, ele mistura com outros elementos. Tem umas que eles pegam, literalmente, ele funde uma árvore na outra, né? Uma mistura de tintas, enfim. Tá? Olha aí a casa Tarzan, uma espécie de memória dele, né? Ele fez uma casa literalmente na árvore, ele morava numa casa da árvore, tá? E ele tinha lá no museu, tem no Museu Franz Kogelberg essa visualização mais panorâmica, né? Interessante, galera, que quando aqui está ele aqui do lado da sua escultura, né? Algumas das obras ele fazia exposições na beira da praia, lá em Nova Viçosa, Bahia. Então tinha uma interação com o público bem interessante. Agora veja que expor na beira da praia, a maresia, dá aquela umidade, né? A madeira fica oleosa, fica lisa, começa a criar fungos. Olha aí a casa Tarzan, era onde o Franz Kogelberg morava, literalmente. Tá? E ele fez a casa dele aí, olha que interessante, né? Ao invés de usar baldrame convencional no concreto, na pedra, ele usa os troncos de árvore, de queimada, tá, galera? Ele não corta essas árvores para fazer isso, não. São árvores que ele recolhe de queimadas, né? Beleza, galera? Olha aí a flor do mangue. Essa obra é muito interessante, porque ela tem 12 metros por 8, né? E 5 metros de altura. Então ela é bem expressiva. Parece uma aranha, um guarda-chuva, né? E aí ele traz, olha aí, ó. Logicamente que não é só uma obra com apreciação estética. Lembre-se que o ativismo, ele traz um questionamento. E aí hoje, por exemplo, em muitas regiões do país, né, ó, a ideia turística é maravilhosa e tal, mas em detrimento disso a especulação imobiliária cresce muito. As praias litorâneas no Brasil, a maioria tem prédio na beira da praia inteira. Ela não é. Então você ter um prédio ali na beira-mar, geralmente é um preço mais caro, e ele faz esse questionamento, né? Os mangues são destruídos, perde-se ali todo um bioma, um ecossistema natural, né? E aí o tubarão ataca, o peixe palhaço prolifera e etc, etc. Tem todo um desequilíbrio, né? Beleza, galera? Interessante esse tipo de obra, porque nos chama geralmente para a gente observar a natureza com maior detalhe. Olha, você vai hoje na beira da praia, você vê aqueles búzios assim, aqueles troncos de árvore, e aí isso aqui eu vou levar. É ou não é? É interessante que
Você vai num restaurante chique, aí tudo é rústico, é um galho de árvore assim, que é uma coisa. A cama é feita de um galho retorcido, já não é mais aquela madeira retinha, né? Enfim. Olha imagens internas do Museu Franz Krageberg, tá? Interessante que a escultura dá essa visualização 360. E aí veja que são obras bem expressivas, né? Como é que ele ia carregar isso sozinho? Praticamente impossível. Então ele tem um grupo coletivo que trabalha com ele. Galera, vamos falar aí de Arthur Bispo do Rosário. Esse sergipano aí, por uns era tido como louco, né? Por outros era um gênio, tá? Arthur Bispo do Rosário tem essa figura emblemática daqueles andarilhos que outrora a gente vê por aí, se depara nas BRs, né, nas pistas onde tem maior circulação de carros. É muito comum a gente ver nas viagens que a gente faz por aí, pessoas andando com um bocado de coisa, né, um bocado de saco, às vezes é um carrinho. Os andarilhos, né, geralmente a gente chama de andarilhos. Com todo respeito, logicamente, Arthur Bispo do Rosário chamava a atenção, era diferenciado. Porque ele pegava os objetos que ele recolhia no dia a dia e fazia obras interessantes, galera. Muito interessantes. Tanto é que esse preconceito entre arte e loucura, né, insanidade e arte, ele foi questionado no Brasil justamente com a internação de Arthur Bispo do Rosário. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho dele aí, é bem interessante a história dele. Ele teve uma alucinação, subiu na igreja, começou a dizer que era um enviado de Deus, julgar os vivos e mortos. E aí foi internado, né? Tido como indigente. Passou um tempo no hospital psiquiátrico. E aí lá os médicos começaram a perceber que aquela obra de arte dele mexia com os demais pacientes. Dava resultado, ativava alguma coisa, né? E aí nós vamos ver que ele mesmo aí com toda a sua dificuldade era um ativista, porque ele recolhia lixo da rua e ressignificava. Tá bom, galera? Então, olha aí, Japaratuba, Sergipe, 1909. Né? Outros dizem que do Rio de Janeiro, 5 de julho de 1989, que ele faleceu, né? Ou 1911, em março de 1911, ou 5 de julho de 1989. Considerado gênio por alguns e louco por outros, a figura insere-se no debate sobre o pensamento eugênico e os preconceitos entre os limites de insanidade e arte. Galera, mamãe, quando era mais novo, ela, meu filho, você tem uma inquietação, você é doidinho, porque eu passava o dia batendo, eu sou percussionista, músico, né? Eu passava o dia batendo nas panelas dela. Ela tinha aquelas batedeiras vertical assim, né? Cheia de panela. Eu adorava adorava não, adoro que hoje ela tem. Ela tem uma tigela assim que você vai assim, é um som que demora. E a gente fazia aquela bateria. Ela, meu filho, você tem uma inquietação, tem. Hoje ela entende a musicalidade, né? Eu tenho uma bateria, eu tenho uns instrumentos de percussão. Hoje ela só, entendi aquela sua agonia. Porque geralmente o artista ele tem algumas inquietações físicas, mentais, né? E o Arthur Bispo do Rosário, ele era ativo porque ele não ficava parado o tempo todo. Ele só ficou mais parado quando começaram a dar medicação para ele. A atividade dele era cotidiana, ele carregava trecos, organizava esses trecos, e nós vamos ver aqui que é uma maravilha. Olha aí ó, a figura dele, ó. É um tiozão que a gente já deve ter visto até por aí muitos parecidos, né? E ele é muito estiloso no jeito de vestir. Ele fazia sua própria roupa, né? Fazia uma espécie aí de, podemos dizer, um mosaico, né? Um mural, um painel cheio de coisas do dia a dia, e que ele achava interessante nesse conceito do fim do mundo, porque ele acreditava que quando ele morresse o mundo ia acabar. Então ele organizava essa ideia de uma oração, né? O nome das pessoas do hospital que ele foi internado, ele colocava nas roupas dele. Olha que interessante. Ele era um cara muito ligado a esse segmento religiosidade, arte, né? E essa atitude, digamos assim, mesmo que de uma forma estranha, né?
mas para ele era motriz, né? Era o que movia ele. Olha, aos 29 anos de idade, Arthur Bispo do Rosário teve um surto psicótico na cidade do Rio de Janeiro, dizendo que possuía uma cruz branca nas costas, uma aura azul e a missão de criar um pequeno mundo melhor, por ele reinado e que seria entregue a Deus no dia de sua morte. Olha aí, galera. E essa ideia, né, fez com que ele ficasse marcado, porque não foi só uma vez, ele teve vários surtos, né? E aí, geralmente, quando tinha um surto, era uma história diferente. Olha aí, ó. Sua morte seria também a anunciação do fim do mundo. Assim, partiria em sua cama-nave, feita por ele, né? Levando apenas aqueles escolhidos e inscritos no bordado elaborado por ele. Olha aí, ó. As roupas que ele fazia, ele escrevia o nome das pessoas que iam com ele. Uma arca do Noé, né? Literalmente, né? Como partes da matéria do mundo reconfeccionados, olha aí, ó, por ele, a partir de materiais sucateados, como pedaços de tecido retirado do lixo, ou ganhados, tijolos, vidros, arames, lata e etc. Beleza, galera? Veja que hoje, ó, tem gente que diz assim, mas não foi eu que joguei esse papel aí, não vou pegar. Na sala de aula a gente ouve muito menino dizer isso, né? Meu filho, quer dizer que você vai ficar o dia todo com esse papel aí e não tem coragem de pegar? Olha aí, ó, em 21 de dezembro de 1938, despertou com alucinações, que o conduziram o patrão, né, o advogado Humberto Magalhães, a quem disse que queria se apresentar à igreja da Candelária. Depois de peregrinar pela rua 1º de março e por várias igrejas, então, do Distrito Federal, olha aí, terminou subindo ao mosteiro de São Bento, onde anunciou a um grupo de monges que era o enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos. 2 dias depois foi detido e fichado pela polícia como negro, sem documentos, indigente, e conduzido ao Hospital Pedro II. Eu coloquei aí a imagem do Hospital Pedro II, né, um hospital gigantesco, ainda hoje existe, né? O Hospício da Praia Vermelha, primeira instituição oficial desse tipo no país, inaugurada em 1852, onde anos antes havia sido internado o escritor Lima Barreto. Olha que interessante, galera. Os artistas, muitos deles tinham um pezinho na loucura, né? É interessante que muitos morrem viciados, outros vivem muito bem, outros caem do avião. É um negócio sério, vida de artista, tá, meus amores? É muito complexo. Olha, eram perseguidos, né? Outros são muito expostos. Tem artista que não pode sair na rua que é, sei lá, a tietagem como por cima. A pessoa não pode fazer nada, tem que camuflar a vida. Não? Michael Jackson não podia andar de qualquer forma pelas ruas, né? Então tem um negócio bem complexo aí. Até o artista, quando vê ainda com uma série de dificuldades, ainda vai ser perseguido e tal. É um complexo, né? Essa vida artística, ela abre o campo da mente. Olha, Freud é um psicanalista, né? Ele usava artistas no seu consultório para pintar o sonho das pessoas. Hoje você deita ali numa máquina, aí a máquina lê o cérebro inteiro e tal. Naquela época, eles, bora, meu filho, o que você está sonhando? Relate aí. O artista fazia ali a pintura, eles tiravam uma ideia, né? Uma ambiência. O que está causando isso? Isso tem a ver com o seu dia a dia, né? E hoje existem vários estudos em cima dos sonhos, da mente humana, né? Enfim. Beleza, galera esperta? Show de bola? Vamos para frente? Olha aí, vamos ver as obras de Arthur Bispo do Rosário, né? Olha aí esse manto, galera, todo bordado, coisinhas em detalhes, pintado, tá? Tem algumas grafias que aí é para ele mesmo entender, porque até mesmo a gente gera um abstrato, a gente não sabe dizer o que é que significa, mas tem uma memória dele, cultural. A gente observa que esse manto dele é muito relacionado também ao manto do maracatu, por exemplo, que é tradição do Nordeste. É tradição do Nordeste, sobretudo o Recife, né? Então, ele tem essa memorial na sua mente, ele traz bagagem cultural, literalmente. Tá bom? E veja que não é para qualquer um você bordar um manto desse, hein, meu amor?
tem que ter uma habilidadezinha. Tem que ter uma habilidade, uma concentração. E isso vai chamar a atenção do hospital onde ele é internado. A arte-terapia, essa maravilha da arte, né? É uma, digamos aí, galera, é uma bênção, porque existe muitas reações, existe muita, digamos assim, muita eficácia na arte e a terapia do ser humano. Ao recondicionamento, isso já é comprovado cientificamente. Então ele vem abrir, inaugurar essas ideias. Olha aí esse painel, galera. Show de bola, né? Show de bola. Aí é um museu por metro quadrado, né, meu povo? Olha que interessante. Cada pecinha dessa daí tem uma história. E aí tem pedaço de flauta, pedaço de seringa, ratoeira, boliche, filtro de carro, xilofone, ralo de pia, hélice de coisa, de ventilador, de micromotor, roda de bicicleta, chinelo, pilha, placa de carro. Então toda essa parafernália aí faz parte do nosso dia a dia. Quer queira ou quer não, há uma identificação. Cada um de vocês vai observar, ó, isso aí mesmo, realmente tem uma saboneteira ali, tem uma caveira bem no meio, né? Olha que essa caveira aqui perdida aqui, ó. Muito interessante, ele organiza aí de acordo com a ideia dele, não há um padrão estético, tipo, a gente não percebe que ele escolheu tais coisas para aquele lado, mas veja que tem uma logística. A organização dele, cada uma segue ou está em pé ou está deitado. E isso é interessante. Tá bom? Essa organização horizontal e vertical. Pode ver que a maioria das coisinhas, ou elas estão em pé ou estão deitadas, né? Então isso é prazer estético, isso é estesia, é arte. Beleza? Olha aí alguns bordados que ele fazia, né? E servia até mesmo como uma espécie de propaganda. Tem ali, ó, bolsa de plástico, 26, larga, deve pegar no ombro da moça. Olha que interessante, né? A propaganda já com toda uma articulação de conquista, de persuasão, viu? Enfim, 10 cabos de sora, de vassoura, perdão. É porque tá 10 cabos de vassoura. Lápis para escrever em papel branco. Como é aqui, meu Deus? Para que as letras fiquem bem visíveis. Olha aí a propaganda dele. Lápis para escrever em papel branco. É muito nonsense, né, galera? E muito poético, né? Redundante, metalinguístico. É bem interessante a obra dele, né? Olha as organizações, né? Vertical e horizontal, tá? Olha aí alguns brinquedos, trazendo a memória infantil. Olha que maravilha nossas crianças voltassem para essa prática de fazer os brinquedos. Eu lembro que eu ainda cheguei a ver muitas crianças lá no campo de futebol que a gente jogava, faziam brinquedos com sabugo de milho, com caroço de manga, os bonecos, né? A gente inventava os bonecos. Depois que surgiu aqueles bonequinhos de plástico, aí pronto, a coisa mudou um pouco. Mas até então a gente criava os bonecos. Sabugo de milho era maravilha para fazer boneco. Porque tirava ali a roupa, já era a casca do bicho, as folhagens ali do bicho, né? E já tinha o cabelo, a gente botava um zóio diferente. Para fazer teatro era maravilhoso, né? Enfim, fazer o brinquedo geralmente pode ser, geralmente não, é mais interessante, é mais inteligente. Tá, galera? Hoje o brinquedo pronto é também interessante, ele tem ideias e intenções, né? Mas são muito frágeis, meu povo. Olha, você gasta às vezes um dinheirão no brinquedo, aí puf, quebra só um cantinho ali, pronto, o brinquedo não presta mais para nada. Então tem algumas relações do fazer e consertar nesse manual que, artisticamente falando, é altamente importante na sociedade hoje. Na era digital, é interessante a gente ter esse ativismo. Fazer o menino fazer um brinquedo com garrafa PET, com cano PVC,
tampinhas, tá? Aprender manualidades, né? Costurar, cortar, serrar, bater, pregar, tá bom? Show de bola? Olha aí esse navio, esse barco, né? Perdão, feito aí pelo nosso querido Arthur Bispo do Rosário. E ele dizia que quando chegasse o fim do mundo, tinha que estar preparado, né? Tinha que estar preparado. E ele ia levar as pessoas escolhidas por ele. Olha aí, galera, uma galera também que agita no ativismo usando o land art. O land art usa a natureza como suporte, tá bom? Alguns artistas fazem obras que fazem a gente refletir, pensar. Outros geram apenas uma questão conceitual, mas lembre-se, no ativismo não é apenas contemplar, ela vai sempre fazer pensar, beleza? Fazer refletir. E o land art tem uma galera aí que arrepia no land art, tá? Land art ou earth work é o movimento artístico que transforma a natureza em obra de arte. É observando a paisagem urbana contemporânea, percebendo o que ela apresenta, captando suas informações e design, relacionando arte com paisagem. Olha aí, ó, tá? Que surgem os trabalhos desses arquitetos paisagistas. Podemos dizer que a land art, em uma tradução livre, tem uma referência à arte da terra ou arte da paisagem, associando a ideia de que as obras são trabalhadas artisticamente em ambientes externos. Surge nos Estados Unidos, olha aí, na década de 60, tá? Como resposta ao minimalismo. Lembra que o minimalismo, a galera reduzia a matéria para ampliar a significação. E aí nós temos aí, eles pegando a natureza como suporte, né, galera? Olha aí, ó, natureza como suporte de criação, tá? Então, muitas obras trazem para a gente uma interação bem complexa, né? Por exemplo, essa espiral jet aí, ó. Veja que antigamente isso era uma forma de capturar peixe. Era uma técnica. Uma espécie de arapuca, não, como é que a gente chama? Curral, né? Curral de peixe. Eles faziam o peixe vir por aqui, ó, tic, 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 quando chegava em certa região, eles travavam e ficava mais fácil de trabalhar aquele peixe, né? Hoje, alguns artistas ressignificam uma técnica antiga, né, com um segmento artístico. Interessante que é um trabalheiro aí, né? Você colocar esse horror de pedra aí para fazer essa intervenção, a trabalheira, né? E logicamente que deve haver uma permissão, esse tipo de obra de arte não pode ser feita de qualquer forma, tá, galera? Mas alguns artistas fazem um questionamento ambiental sobre a pesca exagerada. Olha, antigamente pescava assim, todo mundo vivia. Hoje, navios e navios e navios trazem toneladas e toneladas para abarrotar o supermercado, o restaurante. E aí eles fazem um questionamento desse... Será que isso suporta, né, esse consumo nesse grau? Enfim. Tá? Olha aí a Salix contorta, né? Um salgueiro trançado tortuoso. Veja que ele faz aí uma técnica antiga de captura de pássaros ou animais de médio porte. Eles faziam uma espécie de arapuca, de garruncha, né? Onde o animal pisasse e caía ali como uma espécie de cesta, né? Ou malha, enfim. Uma espécie de antiga técnica de captura animal, beleza? Ressignificado no ativismo da arte, tá? O que você acha? Qual a mensagem que chega para você quando você olha para isso aí? É só uma coisa estética ou tem um significado? Tá? Olha aí, na margem de um rio, a gente tem aí essa intervenção, uma espécie de portal, né? Tem alguma mensagem? O land art outrora, ele traz essa arte conceitual, a manipulação da natureza por mãos humanas. Veja que nós podemos viver de uma forma harmônica. A natureza, nós aprendemos a viver nela, né? Estamos inseridos nela e ela nos chama para essa prática, o contato com a natureza.
Hoje algumas escolas pedem para as crianças subir em árvore de uma forma, logicamente, responsável com os pais, etc. e tal, com alguém que não deixa a criança cair, mas pegar, plantar, tocar na flor, pegar na folha, sentir o natural, sair sobretudo do digital, né, do virtual, tá bom? Olha aí, ó, alguns trabalhos bem mais simples, outros antes da limpeza geral, né, dá aquele talento artístico, fotografa, registra. Lembrando que o land art também tem essa característica da efemeridade, passageiro. Tá, galera? Passageiro. Tem obras que literalmente você vai ter um tempo e depois ela vai deixar de existir, vai se desfazer, ou enfim. Beleza, meus amores? Olha aí os geoglifos de Nazca, Peru. Eles inspiram essa atitude artística contemporânea, né? Antigamente a gente associava, na verdade é o que é mais aceito, né? Que eles faziam essas imagens para cultuar a natureza, a fertilidade. Alguns tipos de animais para os incas e astecas, né? Eles eram sagrados, sobretudo os incas, porque aí fica no Peru. A aranha, o macaco. A gente sabe que algumas civilizações adotam esses animais como alguns símbolos. Olha aí o nosso querido Thiago Costas, fazendo aí sua multimídia, né, sua performance, fazendo um mar de plástico. Você sabe que isso é uma realidade, existe ali no próximo ao México, um canto lá cheio de lixo, dá quilômetros e quilômetros, tanto de altura quanto de largura, um mar de plástico, literalmente. E daqui um dia os peixes estarão, já estão, né, muitos deles com microplásticos. As baleias nem se fala, elas absorvem muito esses microplásticos, hein? Beleza, galera? Olha só, temos umas questõezinhas aqui no final, vou dar uma caminhada, tá? Pra gente fazer aqui, essa questão principalmente, ó. Ela é uma questão que já foi do Enem, vale a pena a gente ver de novo, tá? Olha aí o caboclo de lança, como a gente mostrou agora há pouco, né? O maracatu rural, leão de ouro, Condado Pernambuco 2009, e ali o manto da apresentação, né, do Arthur Bispo do Rosário. E aí a questão vem perguntar para a gente o seguinte: com relação à poética de Arthur Bispo do Rosário, com base nas imagens que a gente mostrou aí, o que a gente pode afirmar aí, galera? Olha aí a primeira, ó. Vestimentas tradicionais da cultura brasileira são utilizados pelo artista como matéria para sua imaginação criativa. Então veja que a gente comparou e viu que de fato a imaginação criativa aciona a sua bagagem cultural. Então quando você bota um desenho para um tiozão que está lá no hospital, que está há muito tempo, que não vê ninguém, que não fala com ninguém, que ele faz um desenho, aquilo tem toda uma informação cultural, às vezes é da infância, de fases da vida, né? Enfim. Beleza? É isso, galera? Pegaram isso? Os psicólogos usam isso hoje nas consultas, né? O menino pede para o menino desenhar uma coisa, marcar algum tipo de desenho, né? Enfim. Tá? Segunda, a primeira está correta, galera. Primeira, top, viu? Segunda, o manto construído artesanalmente funciona como um memorial no qual ele inscreve a sua mensagem artística. E foi isso, né, que ele escreve ali o nome das pessoas que vão com ele, ó. Então, é uma marca dele, é um memorial porque virou literalmente uma obra dele, né, uma escultura, uma roupa escultural, né, bem trabalhada, enfim. O 2 também está correto. Beleza? E o terceiro, vamos ver aí, ó. O artista parte das suas experiências culturais, bem como a gente falou agora há pouco, né? Ligadas às procissões, desfiles e festas populares. E ressignifica ao produzir um objeto artístico que pode ser vestido ou exposto. E essa também está correta e todas elas estão corretinhas, tá? A letra E de excelente. Tá bom? Todo mundo ficou tranquilo aí nessa questãozinha? O artista, nós, qualquer um de vocês,
quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente se expressa, a gente traz experiências culturais, galera. Beleza? O nosso corpo, ele reflete sons, cores e formas que foram vistas há vários e vários dias, meses, anos atrás. Sobretudo até dentro da barriga, né? Dizem que quando a gente ainda é lá nas fases embrionárias, não, para frente, né? Quando já é feto, a gente começa a receber os primeiros estímulos. Alguns positivos, outros nem tanto, né? Dependendo do contexto que a gente esteja vivendo. Então isso é memória, isso é cultura, tá? Beleza, meus amores, vamos para mais uma? Olha aí, inspiração no lixo. O artista paulistano James Prades, um dos precursores do grafite da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 80, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte. Então ele vai dizer que percebeu, né? Ele constrói uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera, feito com sobras de madeira garimpada em caçambas. E isso, galera, depois vai ter lá uma nova forma de casinhas para pássaros. Ele faz uma árvore gigante cheia de pequenas casinhas, né? E vai ser uma lógica maravilhosa para os pássaros. Os pássaros começam a habitar a árvore de madeira, beleza? E aí a questão, sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. O texto tematiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado, o artista Jaime Prades considera-se o quê, galera? Veja que o cara tá ligado aí, ó, meus amores, igual a gente hoje, ó, a nossa ligação com o meio ambiente. Tá, galera? O amor ao próximo também a tudo, às coisas, aos animais, né, às plantas, às pessoas, a tudo que esteja à nossa volta. Beleza, meus amores? Eu vou deixar aqui para vocês um abraço carinhoso, tá bom? Um bom final de semana a todos aí. A gente se encontra na nossa próxima quinta-feira mágica. Um cheiro no coração, galera. Até a próxima. Valeu!